Bom dia, vamos entrar em uma série de 5 aulas comentando sobre derivadas parciais. Antes de eu introduzir diretamente as derivadas com duas variáveis, vamos fazer um comentário simples aqui. Se eu tivesse uma derivada do tipo y igual a 3x ao quadrado mais 12x, por exemplo, como que ficaria a derivada dessa função? Toda vez que eu for derivar um polinômio, eu me separo pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. Então, eu vou derivar o 3x², depois eu vou derivar o 12x. Aí você vai fazer a regrinha da potência, que é a regra do tombo. O expoente ele vai tombar multiplicando a base, então 2 vezes 3 dá 6, e tira uma unidade do expoente. E a derivada de 12x é 12. Maravilha, então quando eu tenho duas letras do alfabeto, eu estou trabalhando com duas dimensões, eu tenho o y apenas em função do x e eu posso derivar simples dessa forma. Quando você trabalha com três variáveis, você tem z, x e y, você já não está só em função do x, você está em função do x e do y. Por isso que chama de derivadas parciais. Eu tenho que fazer uma derivada em relação a x e a outra derivada em relação a y. Quando vocês forem derivar em relação a x, você vai olhar o y como uma constante, como um número. E quando você deriva em função do y, você olha o x como uma constante. Resumindo para vocês, estou derivando em relação a x, o meu olho vai somente para o x. Tudo vira número. Estou derivando em relação a y. Meu olhar vai somente para o y. Todo o resto que aparecer vira número, vira constante. Então, aqui, como tem sinal de mais ou menos separando esse polinômio, eu vou fazer a derivada disso, disso e disso. Então, eu vou começar aqui em relação a x. Vou derivar 4x ao quadrado. Tudo que for diferente de x vira constante. E a derivada de 4x ao quadrado é 8x. 6y ao cubo. Como eu estou derivando em relação a x, isso daqui vira uma constante, é zero. E o 18 também é zero. Depois eu vou derivar em relação a y. Quando eu for derivar em relação a y, tudo que aparecer de letra diferente vira uma constante. Então, eu vou derivar 4x ao quadrado. Opa, estou derivando em relação a y. Isso é zero. Vou derivar 6y ao cubo. Agora sim. 3 vezes 6 dá 18. Tira 1 do expoente. 18y ao quadrado. E a derivada do 18 é zero, porque ela é um número. O mesmo processo vocês vão fazer para o de baixo também. Separa aqui com o sinal de menos. Então, você deriva isso e deriva isso. Então, a derivada em relação a x vai ficar o 5 tomba, multiplicando 12, isso dá 60, e tira 1 do expoente. O y à quarta dá zero. A derivada em relação a y, o 4 tomba, fica menos 4y ao cubo. Agora eu vou explicar um caso para vocês quando o y e x não estão separados por um sinal de mais ou de menos. Eles estão multiplicando. Quando eles estão multiplicando, eu não posso derivar separado. Deriva só o 9x ao cubo e deriva o y ao quadrado. Eu preciso utilizar uma outra regrinha. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho um polinômio em que o x e o y estão juntos por um sinal de multiplicação. Quando eu for derivar em relação ao x, o meu y vira uma constante. Então, isso aqui vira uma constante. Então, você vai olhar somente para o x. Olha somente para isso daqui, ó. A derivada de menos 9x ao cubo é menos 27x ao quadrado. Tudo que aparecer diferente vira uma constante. Só que você não vai colocar a derivada de y ao quadrado como zero, sendo que ela virou uma constante, porque eles estão multiplicando. Eles não estão somando nem subtraindo. Então, você abaixa ele aqui, ó, o y ao quadrado. Quando você vai fazer em relação ao y, vou até colocar aqui do lado, ó, quando eu estiver derivando em relação ao y, eu vou olhar somente para o y.
Então, a derivada de menos 9y ao quadrado é menos 18y. E aí, tudo que vir diferente do y vira uma constante. Só que essa constante eu copio ela aqui, porque ela está multiplicando o meu número. Ele não está somando nem subtraindo para eu falar que ele é zero. Agora, se tivesse assim, ó, fazendo um paralelo para ficar bem explicado, se tivesse a função assim, z é igual a menos 9x ao cubo mais y ao quadrado. Se fosse um sinal de mais, eu iria fazer esse, depois esse. Então, a derivada em relação a x ficaria menos 27x ao quadrado. Aí, a de y ao quadrado ficaria zero. E a derivada em relação ao y ficaria, olha só, para o y, o x fica zero. Então, vai ficar 2y. Então, presta bem atenção, pessoal, nessa diferença aqui, ó. Na multiplicação, eu olho só para o x e abaixo o resto. Agora, eu vou derivar essa parte aqui de baixo, para a gente fixar bem. Eu tenho aqui sinal de mais ou de menos, então vou derivar isso aqui em três partes. A primeira, a segunda e a terceira. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer em relação a x. Quando eu faço em relação a x, eu olho só para o x. Derivada de 10x elevado à quarta é 40x elevado ao cubo. O y está multiplicando, ele é uma constante abaixo. Mais. Derivada de 2xy ao cubo. Como eu estou derivando em relação ao x, eu vou olhar só para isso daqui. Derivada de 2x é 2. O y ao cubo eu enxergo ele como um número. Como ele está multiplicando, eu abaixo ele aqui. E a derivada de 10x é 10. O y está multiplicando, a gente abaixa ele aqui. Agora, vou fazer em relação ao y. Quando você for derivar em relação ao y, você olha só para o y. Então, vamos pegar aqui, ó, derivada de 10y, 10. O x à quarta eu abaixo. Derivada de 2y ao cubo, dá 6y ao quadrado. O x a gente também abaixa. Derivada aqui de 10y dá 10. O x eu enxergo como uma constante, eu abaixo ele aqui. Então, está aqui a derivada em relação ao x e a derivada em relação ao y.